Você sabe a diferença entre viver intensamente e se isolar do mundo? O transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade esquizoide são duas fases distintas na relação com o outro e no modo de lidar com o social. A priori, são conceitos psiquiátricos, sobretudo na expressão transtorno. Hoje vou te explicar dois desses transtornos de personalidade que podem ser facilmente confundidos na contemporaneidade, inclusive por profissionais de saúde. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. Como psicanalista, é fundamental esclarecer as diferenças entre o transtorno de personalidade e o transtorno de personalidade esquizoide. Ambos, frequentemente, são muito mal compreendidos na atualidade e, para mim, são uma dos dois grandes transtornos com mais estigmas pela sociedade como um todo, inclusive os profissionais de saúde. Vamos aqui explorar situações distintas e discutir se o transtorno esquizoide está, de fato, relacionado à psicose ou não. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na sua autoimagem e nos afetos, além de uma impulsividade acentuada. Pessoas que nomeamos como borderline na psicanálise como pacientes limítrofes, frequentemente experimentam intensas mudanças de humor, sentimentos de vazio, medo de abandono e comportamento autodestrutivos, como por exemplo, direção toda confusa, agressiva, automutilações, tentativas de, não vou fazer para não atrapalhar o vídeo, E para mim uma das principais características do borderline é o seguinte: o borderline faz o que a gente chama de clivagem, O psíquico do paciente borderline, ele vai funcionar sempre com o conceito de sim, sim, não, não, certo, errado, bom e mal. O borderline, ele tem dificuldade, de fato, para fazer uma compreensão das nuances da vida. Ele não consegue compreender que uma pessoa que ele achava que era boa pode lhe fazer mal e uma pessoa que era má poderia lhe fazer bem. E quando isso acontece, ele fica todo confuso e extremamente angustiado. Então, por exemplo, uma paciente borderline que era apaixonado pelo seu namorado, era Deus no céu e o seu namorado na terra, Quando não muito, esse namorado também está no céu, no sentido de uma posição de mitologia, de perfeição. Quando esse namorado falha, o borderline desorganiza inteiro. Ele abre uma instabilidade emocional e afetiva muito pesada e muito complexa. Então esse para mim é o primeiro ponto e o principal ponto do paciente borderline. Mas as principais características desse sofrimento psíquico é de fato sua instabilidade emocional, afetiva, relações interpessoais intensas e muito conflituosas, medo intenso de abandono, impulsividade em áreas potencialmente destrutivas e geralmente algum tipo de desequilíbrio na área sexual que foge muito do comum. São pacientes de fato que fazem mudança de humor muito repetidamente. Nesse ponto há uma diferença importante para o transtorno afetivo de bipolaridade. A bipolaridade faz mudança de humor, mas faz mudança de humor mais lenta, geralmente em meses, mudanças de humor muito pontuais, muito marcadas. O borderline é um desespero, às vezes ele faz 4 mudanças de humor num dia, um desequilíbrio muito forte, muito difícil. O paciente borderline vai mudar o humor de maneira muito grave se ele, por exemplo, não tiver medicado. Agora, o transtorno de personalidade esquizoide, que inclusive tem um diagnóstico muito difícil de ser construído, ele é caracterizado por um padrão de distanciamento das relações sociais e uma gama restrita de expressões emocionais em contextos interpessoais. Indivíduos com esses transtornos muitas vezes são vistos como solitários, indiferentes a críticas, elogios. Alguns deles têm dificuldade de lidar com elogios, inclusive, não gostam de receber elogios. Suas principais características dos pacientes esquizoides vai ser o distanciamento e o isolamento social. Pouca ou nenhuma vontade de formar relações íntimas, pouca expressão emocional, são pacientes extremamente embotados emocionalmente e sempre preferências por atividades
solitária. A diferença do esquizoide para o borderline nesse ponto é muito fundamental. O borderline só vai se afastar nos seus momentos de muita mágoa, de muita dificuldade de lidar com as suas frustrações. Em algum momento o borderline vai para o social. E a grande pergunta que fica também é: o esquizoide está na psicose? Aqui na visão da psiquiatria e da experiência que eu tenho na minha clínica como psicólogo, ou seja, observações minhas. Certamente um psiquiatra poderá comentar sobre essa dúvida melhor do que eu, mas aqui eu estou trazendo a minha experiência. Não, o esquizoide não está na personalidade esquizoide. Isso, perdão, na psicose, tá ok? Psicose envolve uma perda de contato com a realidade, manifestando-se em sintomas como delírios e alucinações. O transtorno esquizoide não é uma estrutura de base psíquica, né? Ele é um transtorno, portanto, é um momento do que a pessoa está vivendo, apesar de que ninguém deixa de ser esquizoide, mas é uma forma que esse sujeito se estruturou. Então ele pode ser neurótico esquizoide, ele pode ser histérico esquizoide, obsessivo esquizoide, uma série de possibilidades. O transtorno esquizoide, apesar de envolver um distanciamento emocional e social significativo, não vai incluir esses sintomas psicóticos como delírio e alucinação, pelo menos não a priori. No máximo que pode acontecer, isso vir a ocorrer, por exemplo, com o uso abusivo de drogas e álcool. E aí o quadro é de uma outra linha, que pode gerar, por exemplo, distorções perceptivas, pensamentos mágicos e, sobretudo, a estruturação muito sólida de uma paranoia. Como psicólogo e psicanalista, o que eu tenho a dizer, tanto para o borderline quanto para o esquizoide, né, independente de qualquer situação e da gravidade do seu quadro, há tratamento possível. Guarde bem isso, há tratamento extremamente possível para você. No entanto, você vai precisar de medicação psiquiátrica e terapia. Para os dois quadros, eu gosto muito da terapia, da psicoterapia associada aos centros de apoio psicossocial, como, por exemplo, as oficinas terapêuticas oferecidas pelo CAPS, pelo SUS, né? E lógico que esse paciente não só pode, como deve fazer psicoterapia com um psicólogo ou com um psicanalista individualmente falando, desde que seja um conjunto e concomitante a esse trabalho. Isso é muito fundamental. E o borderline, se ele está bem medicado, tem rotina é essencial para o paciente borderline, e faz psicoterapia de longo prazo com profissionais experientes, tá? Esse ponto aqui é muito importante dizer para você, essencial, profissional experientes. São transtornos muito desafiadores na clínica, de um atendimento que exige uma certa experiência, uma certa profundidade no atendimento e um certo conhecimento técnico e tempo de carreira mesmo, de experiência. Caso você queira me fazer qualquer pergunta, pode colocar nos comentários dos meus vídeos que eu estou à sua disposição. Caso você queira conversar aqui comigo, pode me chamar no privado e no WhatsApp. Meu número está em todos os perfis das minhas redes sociais. Conte comigo, um grande abraço, tchau, tchau.